Olá, alunos! Nesta aula nós vamos falar então um pouco sobre as identidades trigonométricas, certo? Bom, pessoal, essas identidades trigonométricas elas são algumas igualdades importantes, tá? Que volta e meia na resolução de um exercício de trigonometria é muito importante, certo? Então, sem você trabalhar com essas identidades trigonométricas, às vezes você não vai conseguir resolver um ou outro exercício aí, né, que apareça na sua prova, beleza? A primeira delas, pessoal, a gente saber que a tangente, tá? Ela pode ser representada, tá, como sendo a divisão entre o seno e o cosseno. Bom, nós já vimos aí, né, nas aulas anteriores, tá, pessoal, que a tangente, certo? Ela pode ser vista como o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Tá. Aí agora eu venho falar para você que a tangente de um ângulo alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Pessoal, é bom que vocês entendam isso. Se eu estou falando aqui tangente de alfa, você não pode vir aqui e colocar assim seno de θ e cosseno de θ, certo? Se aqui é o alfa, né, então quer dizer que a tangente pode ser vista como o seno dividido pelo cosseno, mas do próprio alfa, certo? Então isso é importante a gente destacar, ok? Bom, pessoal, por que eu posso fazer isso então, seno dividido por cosseno? Pessoal, se você prestar aqui atenção, o cosseno, aliás, o seno, ele não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Se você pegar aqui o cosseno, ele não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Pessoal, percebam que aqui, olha, nessa parte aqui eu tenho uma divisão de duas frações, não é isso? Repete a primeira, certo? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, correto? Então, quando eu simplificar esses carinhas aqui, né, as duas hipotenusas, né, olha só o que vai sobrar para mim, pessoal. Vai sobrar o seguinte, que a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Opa, mas cateto oposto, cateto adjacente não é o que a gente viu aqui no início? Então, é por esse motivo, pessoal, que a tangente de alfa pode ser vista como seno dividido pelo cosseno, ok? Bom, pessoal, do mesmo modo, tá, a gente tem aqui a ideia do cotangente, né, de alfa. Pessoal, o cotangente de alfa pode ser visto também como sendo o cosseno dividido pelo seno, certo? Bom, vamos destacar isso aqui, ó. Tá? Então, o cotangente de alfa pode ser o cosseno sobre seno. Nós vimos aí nas aulas anteriores que a cotangente de um ângulo qualquer, né, pessoal, ele pode ser o que, pessoal? O cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, não é assim? Cotangente. Então, pessoal, se você falar assim, cotangente de alfa é igual ao cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa, sim. Por quê, pessoal? Se você pegar aqui, ó, cotangente, né, e pegar aqui, ó, o que é o cosseno? Não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? O que é o seno? Não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Raciocínio análogo ao que nós acabamos de fazer, pessoal. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá, pessoal? E aí nós vamos ter aqui, simplificando esses dois carinhas, eu vou ter o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Pessoal, isso aqui não é essa mesma coisa aqui? Então, pessoal, eu posso enxergar também a minha cotangente como sendo o cosseno sobre o seno de alfa, certo? Bom, pessoal, outra coisa que eu posso destacar também é que a minha cotangente de alfa, né, se eu quiser, eu posso ver essa parada também, tá, pessoal, como sendo 1 sobre a tangente, ok? Ah, professor, mas como assim 1 sobre a tangente? Pessoal, veja bem, cotangente, né, é igual. Pessoal, vejam bem, se eu colocar aqui o número 1, o que é a tangente, pessoal? Não é o cateto adjacente, desculpa, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá, pessoal? Ok? Então, vejam bem, galera, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou chegar de novo no cateto adjacente sobre o cateto oposto. Pessoal, isso aqui não é a própria cotangente de novo? Então, galera, quando eu faço essas razões, essas identidades trigonométricas, né, que eu coloco, cotangente pode ser igual ao cosseno sobre seno, ou cotangente pode ser igual a 1 sobre tangente. Pessoal, tudo surge da ideia, tá, lá dos catetos opostos e catetos adjacentes relacionados ao ângulo. Nesse momento, pessoal, o que é importante para você memorizar? É importante você entender que a tangente de alfa também pode ser vista como seno dividido pelo cosseno, que a cotangente, dependendo da situação, é interessante você ver cosseno dividido por seno. E aí vai depender do exercício também, seria muito melhor, né, ao invés de você enxergar dessa maneira, você enxergar como sendo 1 sobre a tangente de alfa. E aí você vai falar assim, professor, mas eu vou ficar confuso.
Quando é que eu vou saber que é para usar o cosseno sobre seno, ou quando vai ser, né, possível usar 1 sobre tangente? Pessoal, entendam que em um exercício, quando você vai resolvendo o exercício, certo? Ele vai te dando mais ou menos assim algumas dicas de qual dessas informações você vai usar. E lá, se você tiver com dúvida também, testa essa primeira informação, né, cosseno sobre seno. Se não der certo, você tenta então 1 sobre tangente. Mas eu já antecipo para vocês, pessoal, que isso aqui é uma coisa que, né, à medida que a gente vai resolvendo exercício, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, certo? Bom, galera, uma outra coisa importante, né, é a secante, tudo bem? Bom, pessoal, nesse caso aqui eu acho que é uma palavra nova, tá, pessoal? Eu vou até escrever aqui, ó, esse sec pra gente, tá, pessoal, representa secante, certo? Pessoal, o que é a razão secante? Pessoal, a secante pra gente, tá, pessoal, é 1 sobre o cosseno de alfa, certo? Em outras palavras, pessoal, se você tem aqui uma secante, tá? Aí você tem aqui 1 sobre o cosseno de alfa, né? Isso aí você fala, professor, o que é o cosseno mesmo? Cosseno não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Beleza. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, pessoal, quando nós tivermos a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, nós estamos falando de uma secante, certo? Então, secante de alfa é você pegar a hipotenusa e dividir pelo cateto adjacente, ok? Bom, pessoal, mas aí, nos exercícios, quando eu falo de secante de alfa, é para a gente lembrar que é 1 sobre o cosseno, tudo bem? Beleza. Pessoal, com o raciocínio análogo, a gente tem a cossecante. Pessoal, a cossecante é 1 sobre o seno de alfa, beleza? Então, eu quero que você memorize isso. Pessoal, esse cossec aqui, ó, cossec é a abreviação da palavra cossecante, beleza? Pessoal, veja bem, se a secante é igual a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, então, pessoal, o que vai ser a cossecante pra gente? A cossecante vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto oposto, tá, pessoal? Então, isto é a cossecante. Mas, para efeito de resolução de exercício, né, a gente geralmente, né, pede para que o aluno lembre que a cossecante de um ângulo é 1 sobre o seno desse mesmo ângulo, certo? Beleza, pessoal? Bom, e tem aqui mais 2 informações interessantes, tá, pessoal? Que a secante ao quadrado de alfa, tá, pessoal, é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de alfa, certo, pessoal? Eu não vou omitir essa demonstração, tá, pessoal? Apesar dela ser fácil, mas ela sai muito parecido com isso que nós estamos fazendo aqui, tá? E tem também a cossecante ao quadrado de alfa, tá, pessoal? Ela vai ser igual a 1 mais o cotangente ao quadrado de alfa. Pessoal, é muito importante que vocês memorizem também, tá, essa questão. Reconheço que essas duas aqui, tá, pessoal, a secante ao quadrado e a cossecante ao quadrado, elas são bem menos usuais em provas de Enem, certo? Ou, de Enem eu acho que quase nem aparece muito, tá? Agora, mais de vestibulares, né? Dependendo do vestibular que você for fazer, se for um Unicamp, se for uma FUVEST, é importante porque volta e meia eles sempre estão pedindo, tá, pessoal, essas identidades trigonométricas aqui, beleza? Então, memorizem aí. Secante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de alfa. E a cossecante de alfa é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de alfa. Beleza, pessoal?